Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Ótimo encontrar você aqui para nossa segunda edição desta terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso conteúdo. Se inscreve no canal, bem pertinho, se já não batemos aí 220 mil amigos. É o canal que mais cresce, falando de vasta gama, mais de 5 mil amigos no mês de maio. Gratidão a você, torcedor que se junta ao fanático. E afinal de contas, Léo Jardim fica ou não fica? Como é que está a situação do Léo? Verratti e Coutinho, vou falar sobre esses dois assuntos agora aqui também no nosso vídeo. Começando pelo capitão. Capitão vascaíno que tem contrato até dezembro de 2026, comprou recentemente uma casa no Rio de Janeiro. Há a intenção, Verratti, de permanecer na cidade maravilhosa após o fim do contrato, quando se aposentar, morar, fixar residência no Rio de Janeiro, como tem Dario Conca. Lembra do Conca, que jogou no Vasco, jogou em outros clubes? Ele, depois que parou, fixou residência e mora no Rio de Janeiro. Então, o Verratti tem o mesmo interesse, vai ganhar um novo bebê, então ele comprou uma casa num condomínio perto de onde ele mora hoje, né, que ele mora hoje é alugada, com esse interesse, sem problemas. Negociação com ele não foi arrastada. Coutinho tem contrato com o Aston Villa, mais 2 anos de vínculo com o clube inglês, que tem um interesse em abrir mão, em fazer uma rescisão contratual. Ah, mas o Aston Villa investiu muito quando trouxe o Coutinho, os salários são altos. Aí está o problema. Os salários do Coutinho são altos. Quando ele veio para o Vasco, ele abriu mão de uma boa parte do salário para receber no Vasco. Ele recebia 4 milhões de reais. 4 milhões de reais no Aston Villa. No Vasco ele recebe na faixa de 1.100.000 reais. Então ele abriu mão de 2.900. Na Inglaterra, ele recebia a cada semana pingava 1 milhão de reais o equivalente na sua conta. Aqui é sempre até o 5º dia útil. Então muda muito. Ah, mas o que é 1 milhão, 2 milhões ou 3 por mês para já quem tem milhões na conta? Isso só pode responder o próprio. E vai cair no assunto que eu vou tratar agora. Léo Jardim. É o assunto que mais é falado hoje, assunto mais comentado nos grupos todos de vascaínos. E muita gente me pergunta assim, Azevedo, Vene Casagrande publicou, ele é muito bem informado, que o staff do Léo Jardim disse não, recusou mais uma proposta, a 4ª do Vasco, é verdade? É verdade. E vou além. Uma informação exclusiva para você, torcedor. O Léo Jardim não está interessado em renovar o contrato com o Vasco. Já disse a pessoas próximas que o futuro trata-se de Europa. Só tem um detalhe, torcedor. Se você ler por aí que a partir do dia 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato, é mentira. Vou explicar para você a situação do Léo Jardim. O Léo Jardim, se ele cumprir 50% dos jogos, isso me foi dito ontem pelo Carlos Amodeu, confirmado por ele, porque sempre há uma dúvida, 50 ou 60? O Amodeu me falou isso ontem na sede da CBF. 50% dos jogos da temporada, ele, obrigatoriamente, o Vasco, renova automático com o Léo Jardim. É bom deixar muito claro que lá atrás, quando assinou esse contrato com a cláusula de renovação automática, caso atingisse a meta, né, o número de jogos, ninguém colocou uma arma na cabeça do Léo Jardim. Ele fez isso em comum acordo com o Vasco. Aliás, não era essa gestão, era a gestão anterior. E ele topou, ele achou do cacete, pô, beleza, 3 anos de contrato, com a possibilidade de mais 4. Pô, se eu atingir as metas, eu vou atingir, eu me garanto, confio no meu trabalho, legal. Só que ele veio se destacando no Vasco. E é super normal que desperte o interesse de outros clubes. O que fez o Vasco desde o ano passado na atual gestão do presidente Pedrinho? Procurou o Léo Jardim através do seu empresário Paulo Pitombeira, que é quem está negando sempre as propostas e, segundo palavras de pessoas de dentro do Vasco, é quem está cozinhando o Vasco em vários momentos, porque a proposta chega e leva um tempão para responder. É do jogo? Ok. Só que também é do jogo ter contrato e cumprir.
O Vasco não vai ser refém e nunca vai ser refém de nenhum atleta. Não vai ser do Léo Jardim, que é um baita goleiro, mas não é o maior de todos os tempos. Na fila do pão, tem Acácio, Mazzaropi, Barbosa, que leva o nome, inclusive, do nosso CT. Tem Carlos Germano, tem Elton, tem Fábio, tem grandes goleiros. E o Léo Jardim caminhava para isso. Por que eu digo caminhava? Porque ele está demonstrando interesse em ir embora, o que é legítimo e é do jogo. Só que o Vasco não vai ficar chupando o dedo. Ele vai alcançar a meta de 50% e o Vasco vai fazer a renovação automática caso não haja um acordo com ele. Simples assim, torcedor. Então, zero preocupação da minha parte, da sua enquanto torcedor, de que ele vai embora de graça. Não tem a menor possibilidade dele ir embora de graça. Ele não sai do Vasco por menos da multa rescisória. Claro que pode ter uma negociação do pagamento da multa, tem uma luva que está devendo aqui, compõe e tal, mas não sai o Vasco de mãos abanando. E nem ele pode assinar um pré-contrato, senão são dois vínculos. Agora, qual é o interesse do Vasco na situação do Léo Jardim? Desde dezembro, e já fez 4 propostas para ele, o chamou e falou, olha só, vamos renovar? Primeiro, 2 anos de contrato, mais um, ou seja, 26, 27, com a possibilidade, caso de metas, você chegar a 28, e com valores que ultrapassam hoje os R$480 mil que ele recebe. Não houve acordo. Mais uma rodada, mais uma. O Vasco chegou a 3 anos de contrato, mais um, ou seja, 26, 27 e 28, com a possibilidade de renovação automática, caso alcançasse as metas, para 29. E com um valor superior, na casa de R$700 mil. Que venhamos e convenhamos, para um goleiro, é um baita salário. Não é o maior do Vasco. Hoje, Dimitri Payet ainda está no Vasco, Coutinho, Jair, Verratti, são jogadores que recebem mais. João Vitor. E o Vasco, na última tentativa, aproximou o valor desses caras. Coutinho, Verratti, Jair e Payet. Ou seja, a gente está falando de um salário próximo a R$1 milhão. 900 a R$1 milhão, com bônus, com metas e 4 anos de contrato. Torcedor, se o Léo Jardim não quer, não adianta oferecer 2 milhões, dar a chave de São Januário, ele não quer, é direito dele. Só que é direito do Vasco exercer a cláusula que foi assinada por ambos os lados e renovar automaticamente o contrato. Zero problema, Léo, você quer ir embora? Não tem problema, seu contrato está renovado automático, porque consta lá, você assinou, isso é um documento. Veio o Porto, veio o Aston Villa, veio o Arsenal, PSG, qualquer clube, veio o Palmeiras, veio o Cruzeiro, é só pagar a multa. E muito obrigado, Léo. O Vasco vai continuar existindo pós saída do Léo Jardim, até porque trouxe um goleiro que as referências são ótimas. Eu confesso não conhecer, não vi ele jogando na Espanha, mas as referências são ótimas, o Daniel Fusato, que está no banco. E se não for o Daniel, vai contratar um outro goleiro. Ah, o Vasco não pode perder o Léo Jardim. Por quê? Se ele não quer ficar, o Vasco não pode perder dinheiro. Encostar o Léo Jardim e deixar só em janeiro de 2027 ele sair. Claro que não. Renova automaticamente, vai pagando para ele? Então, torcedor, o que eu tenho para falar para você é o seguinte. Se o Léo Jardim não quiser renovar mesmo, fez mais uma proposta, ele quer a chave de São Januário, quer o cofre da SAF, enfim, tô brincando aqui, mas se ele quer muito mais, não tem acordo, Léo. Não tem como. O Vasco tem um limite. Tem um limite. Ele é importante, é. Mas ele não é a última bala do nosso pacote. Aí não, né? Quer ir embora? Muito obrigado, Léo. Sucesso. Mas paga para sair. Simples assim. Torcedor, antes de ir embora... O Pedrinho foi apresentado de maneira oficial aos jogadores da seleção. Costume da gente apresentar para vocês o nosso chefe da delegação nesses 2 jogos, né, contra Equador e Paraguai, que muito nos honra, me honra e certamente o presidente Samir que fez esse convite. Bom, queria somente que o Pedrinho tivesse a oportunidade de dar umas palavras a vocês, ele que vai estar conosco, representando também
né, o Vasco da Gama aqui junto à seleção brasileira. Seja bem-vindo, viu? Valeu. Obrigado. Bom dia, gente. Eu quero agradecer ao presidente Samir, ao Rodrigo Caetano, que é um grande amigo, todo o staff da CBF, pela oportunidade de chefiar a delegação nesses 2 jogos. Um compromisso, uma responsabilidade muito grande. No que eu puder contribuir e colaborar, assim vai ser feito. Com a experiência, obviamente, vivida dentro de campo e agora presidindo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, muito grato à CBF por essa oportunidade. Espero que a gente tenha sucesso nos 2 jogos. Tá bom? Obrigado. Antes de embarcar com o Equador, chefiando a seleção brasileira, Pedrinho entregou uma camisa do Vasco ao presidente da CBF, Samir Chaldi. Sobre Léo Jardim, no programa A Hora do Vasco, discutimos muito o goleiro. Lineker Biondi apontou uma falha grave. Dá uma olhada aí. O que está esquisito para mim essa história do Léo Jardim? Se o Vasco não oferecer mais proposta alguma, há uma renovação automática que vai acontecer mais para o segundo semestre. Há uma renovação automática. E aí eu fico me perguntando, cara, se o Léo Jardim não aceitar renovar o contrato com o Vasco, por bases melhores, ele terá que permanecer no Vasco por mais um ano com o atual salário, que é bem menor daquele que o Vasco está oferecendo. É separado. O Léo Jardim deve ter uma proposta muito boa para não aceitar. Cara, porra, faz o Léo Jardim, vai lá e fala, Pedrinho, vem cá, não vou aceitar nenhuma proposta, porque eu tenho uma muito melhor. Já corre atrás de outro goleiro aí, porque eu vou embora no meio do ano. E pronto, pô. Porra, joga limpo. Se for isso, zero problema. Joga limpo, acabou. Não tem polêmica. E outra coisa, já para refutar essa história, que o Fluminense buscou contato, tem interesse na contratação do Léo Jardim. O Fluminense pode procurar quem ele quiser. E pode contratar o Léo Jardim também. Mas vai ter que pagar a multa rescisória. E aí o Vasco não tem o que fazer. Pagou a multa rescisória, há o interesse do Léo Jardim, acabou. Para o Fluminense ou para qualquer outro clube. O Léo Jardim, ele tem muita gente que gosta do Léo Jardim, né? Acha que o Léo Jardim é insubstituível e não é. Obviamente não é. O futebol brasileiro hoje tem vários goleiros muito melhores que o Léo Jardim. Eu achava que o Léo Jardim estava entre os tops goleiros. Eu achava o Léo Jardim top 1, que eu não estava assistindo os outros jogos. Pô, com todo respeito aqui, cara. E triste eu falo isso. O goleiro do Flamengo é muito melhor do que o Léo Jardim. O goleiro do Flamengo sai em todas as bolas, sai jogando com o pé. É decisivo. Se não fosse o goleiro do Flamengo, o Flamengo tinha caído na Libertadores antes, lá atrás. Tinha sido eliminado agora na fase de grupos da Libertadores. É muito mais decisivo, maior, se posiciona melhor. E, cara, infelizmente, isso aí é ruim, é impopular o que eu vou falar, mas, cara, é verdade. Analisem números e analisem os fatos. Porra, o Everton do Palmeiras é melhor. Se posiciona melhor, sai. O Fábio do Fluminense. É impossível o Léo Jardim tomar a vaga do Fábio. Não toma a vaga do Fábio. Não tem como. O Fluminense vai contratar o Léo Jardim, vai ser banco no Fluminense. Se ele quiser sair, se o Léo Jardim quiser sair e ir para o Fluminense, ele vai ser banco do Fluminense. É a verdade. O Fábio não perde vaga para o Léo Jardim. Não perde. O Palmeiras quer contratar o Léo Jardim, o Léo Jardim vai ser banco do Everton. Banco do Everton. E vou fazer justiça aqui. Se o Bragantino quiser contratar o Léo Jardim é banco do Cleiton. Eu vou falar um negócio para vocês. O Léo Jardim é um excelente goleiro. Excelente goleiro. Mas não é o melhor goleiro do Brasil. Longe disso. Longe disso. A gente tem que falar a verdade para vocês. Eu sei que tem um monte de gente que, Léo Jardim pegou o pênalti. O Rossi também pegou do Flamengo. O Everton vive pegando. Não é só o Léo Jardim que pega pênalti no Brasil, pô. É porque tem muita gente que só assiste o Vasco. Eu fico olhando assim, pô, cruzamento do time adversário. Deixa eu ver o movimento do Léo Jardim ali. Ele não sai do gol. Eu já fico puto, porque dá chance pro adversário. Ele não é o grande goleiro. Ele é um grande goleiro. Ele não é o grande goleiro. Um é o lance do cruzamento do Guga, né?
e o outro é um cruzamento do Luiz Araújo no jogo do Flamengo. Tá lá, vocês estão vendo a tela de baixo e a tela de cima. O mesmo lugar do campo praticamente. Mesmo lugar. Olha o posicionamento do goleiro do Táchira, olha agora o Léo Jardim. Observe, vamos lá. Cruzamento do mesmo lugar, Barão. Olha lá, ó, a bola, ó, tá vendo? Saindo do mesmo lugar e indo para o mesmo lugar. Olha a reação do Léo Jardim nessa bola e olha do goleiro do Táchira. Só para você ver. E não adianta falar que o goleiro calculou bola, não tem como. É reação. A bola saiu do pé do jogador, o Léo Jardim reagiu de forma estática. Ele ficou parado. O goleiro do Táchira já reagiu diferente. Ele já se movimentou. Olha o movimento do goleiro do Táchira aqui embaixo nessa tela e olha o do Léo Jardim lá em cima. A bola já viajou. As duas estão no mesmo lugar da área, no mesmo local. Olha ali. Vamos lá, vamos adiantar mais um pouquinho. Bom, o goleiro do Táchira já está em cima do atacante do Flamengo. E o Léo Jardim está olhando o atacante do Fluminense. Vamos lá, vamos concluir a jogada. O goleiro do Táchira pega a bola, se intercepta a bola do atacante do Flamengo, que era o Pedro, e o Léo Jardim toma o gol. Tá aí, ó, o mesmo lance, o mesmo lugar, a mesma bola, tudo igual. Não tem nada de diferente aí. Não tem nada de diferente. Cruzamento feito do mesmo lugar. E para você, eu quero o seu comentário. Léo Jardim está entre os melhores goleiros do Brasil ou não? Ele seria titular na maioria dos clubes? Reserva onde? Deixa aqui o seu comentário. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que pode perder o Léo Jardim para o rival Fluminense. O Fluminense tá de olho aí no jogador que não está aceitando a renovação de contrato com o Vasco da Gama. Muita gente aí na bronca com o Léo Jardim, que é um baita de um goleiro, é sim, porém não sabe se fica, não sabe se quer ficar no Vasco da Gama. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!